Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamai ao Senhor Deus, a terra inteira. Todos juntos. Aclamai ao Senhor Deus, a terra inteira. Mais uma vez. Aclamai ao Senhor Deus, a terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus, a terra inteira. Irmãos e irmãs, ao longo deste dia, dessa quinta-feira, vocês fizeram a seguinte pergunta: como? Como ser mais íntimo de Deus? Então, abramos o nosso coração, peçamos ao Espírito que nos ajude nessa compreensão, nos ajude nesta vivência. Na verdade, intimidade é vivência, intimidade é experiência, intimidade é aproximação. Deus se aproxima de você, você abre o teu coração e permite que a aproximação aconteça. E aí dá os passos necessários para ser próximo também, para estar sempre junto com Ele. E a liturgia da palavra dessa quinta-feira nos auxilia bastante nesta caminhada, neste itinerário espiritual que podemos fazer. Primeiro, recordemos um pouco a liturgia da palavra da Santa Missa de ontem. Filipe foi um dos que aproveitou de uma situação desfavorável para torná-la favorável para a evangelização e para o anúncio da palavra. Diversas situações em nossa vida são situações desfavoráveis. Vou recordar o texto. Sabemos que antes destes versículos que eu vou ler para vocês, o que aconteceu? Saulo, que ainda era um perseguidor, perseguindo os discípulos, expulsava os discípulos, e nisso eles espalhavam-se pelas cidades ao redor, e aí acontece chamada diáspora. É uma situação desfavorável, de perseguição, que eles são espalhados pelo mundo. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira, cantamos, pelo mundo. E nesta situação desfavorável, de perseguição, ali eles criam o ambiente favorável para o anúncio da palavra. Para o anúncio da palavra de Deus. Para falar de Jesus. Para falar daquele que mudou a vida deles e tem o potencial para mudar daqueles com quem eles se encontram também. Vejam os versículos. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte
pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Situação desfavorável, perseguição. Ambiente criado por Filipe favorável, anúncio da palavra de Deus. Será que a gente consegue repetir juntos essa parte? Situação desfavorável, perseguição. Já dei a cola para vocês, agora vocês respondem. Pode ser? Sem sono, bonitinho. Ambiente desfavorável. Eu não ouvi ainda, eu acho que o pessoal que acompanha a Canção Nova em casa também não deve ter ouvido. Ambiente desfavorável, perseguição. Muito bem, parabéns. E o ambiente favorável criado por Filipe, anúncio da palavra de Deus. Agora vamos fazer os dois juntos, tá? O ambiente favorável é o anúncio da palavra de Deus. Olha a cola, hein? Ambiente desfavorável, perseguição. E o ambiente favorável criado por Filipe? O ambiente favorável, anúncio da palavra de Deus. Era desfavorável a perseguição, mas Filipe soube criar, soube forjar, soube anunciar, porque ele queria que aquelas pessoas fossem encontradas também, porque ele foi encontrado e a vida dele mudou, então ele desejava que os outros também fizessem essa experiência. Você quer fazer essa experiência de ser encontrado? Sim ou não? Ah, olha que beleza, estou deixando vocês bem espertos agora. E assim eu vou ficando esperto também nesta homilia. Vamos ao texto de hoje, o texto da liturgia da palavra desta quinta-feira, que é de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 ao 40. Os versículos 30 e 31 diz o seguinte, no versículo: Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então o próprio eunuco convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele, no carro que ele tomava, voltando para a sua terra. Novamente, na liturgia da palavra de hoje, Filipe prepara o ambiente para o anúncio. Não deixou passar a oportunidade. Daqui nós podemos fazer algumas perguntas a nós mesmos. Pergunto para mim, Padre Edson, e aí? E você que está aqui sentado, qual o seu nome? Não ouvi, ninguém falou. Qual o seu nome? Qual o seu nome mesmo? Ah, muito bem. E aqui, Padre Edson, parece que eu entendi o nome de todo mundo. Vamos fazer algumas perguntas. Filipe soube criar o ambiente favorável para o anúncio. Aqui para este etíope, eunuco, que pegou o texto das Escrituras, mas não compreendia ainda. Ele cria um ambiente. Primeiro, aqui tem os verbos. Ele correu, ele ouviu o que aquele etíope estava fazendo e ele iniciou um diálogo. Ele perguntou: será que nós temos aproveitado as oportunidades que surgem para podermos anunciar Jesus? Pergunte-se aí, todas as oportunidades, lá onde você mora, sua cidade, aqueles que participam de alguma pastoral, a sua pastoral continua sendo um ambiente favorável para anunciar Jesus, ou lá você faz de tudo, fala de tudo, menos de Jesus? Você fala de Jesus para aqueles que estão na pastoral com você? E aqueles que olham essa pastoral?
ao olhar o comportamento dela, é comportamento de cristãos, de fato? De pessoas de Deus, que tiveram uma experiência de Deus? É um ambiente favorável? Seu trabalho, por exemplo, ali tem muitas situações desfavoráveis, com certeza, como a perseguição do exemplo inicial que eu falei para vocês. Mas e aí? Será que nós temos aproveitado as oportunidades que surgem para podermos anunciar Jesus? Será que temos criado um momento favorável? Podemos fazer essas perguntas para nós mesmos. E aqui, alguns elementos. Será que nós temos medo? Não cria o ambiente por medo. Talvez você não crie o ambiente por vergonha. Tem vergonha de Jesus. Tem vergonha da fé. Tem vergonha de anunciar. Tem vergonha de falar da sua experiência. Mas se é uma experiência que mudou a sua existência para sempre, transformou a sua vida, deixou de lado o homem velho, a mulher velha e surgiu a nova, por que ter vergonha de fazer com que os outros façam essa experiência também? Quais são os ambientes desfavoráveis na sua vida? Pensa aí, tem algum? Você tem algum ambiente desfavorável? Um emprego? A família talvez seja um ambiente desfavorável. Talvez por ser cristão aconteça algum tipo de perseguição também onde você esteja trabalhando. E ali você se torna aquele cristão católico de IBGE, apenas as pesquisas, mas não de vida. Não de dizer com os atos, não de dizer com os testemunhos, talvez nem com palavras, só com testemunho. Quais são os ambientes desfavoráveis? Vamos pensar em alguns. Eu separei. O primeiro, que nós já sabemos, a perseguição, que é o exemplo do texto da liturgia da palavra de ontem, por exemplo. Mas será que você já fez a experiência de ser perseguido por alguém? Ou talvez você seja o perseguidor. Na experiência da perseguição, como você pode criar um ambiente favorável para o anúncio? Será que o ambiente favorável é você utilizar do testemunho? Daquilo que você pode dizer fazendo, olha que estranho. Daquilo que você pode dizer fazendo, não apenas falando. Dentro de casa, por exemplo, os pais que já estão cansados de tentar converter os filhos, será que não está na hora de mais do que falar cobrando ou falar jogando na cara, falar vivendo o evangelho ali dentro? Falar demonstrando? Porque imagina alguém que manda o filho mudar de vida, mas ela não mudou. Manda o filho ser diferente, mas ela não é nada diferente. Manda o filho ir para a igreja, mas ela não vai. Manda ir para a missa, mas ela mesma não participa. Primeiro, assumir na própria vida o evangelho, encarná-lo e criar o ambiente favorável para o anúncio da palavra. Primeiro, ambiente desfavorável, perseguição. O segundo que nós ouvimos, talvez a sua própria família. Aqui no exemplo de pais e filhos, esposo e esposa. Um terceiro elemento, talvez uma mudança inesperada que precisa acontecer em sua vida. Você é mandado, por exemplo, para onde não quer ir. Algo assim. Talvez lá no seu emprego você já estava acostumado a fazer uma coisa. Aí o seu superior foi e te mudou de lugar. Ah, mas eu já sabia fazer isso aqui, eu fiz bem, onde eu errei e tal. Cria um ambiente favorável para anunciar Jesus na novidade, no que surge de novo. Eu coloquei um exemplo de trabalho. Mas em qualquer outro lugar, também algum ministério que você exerça, mudou você.
mexeu na casa de abelha. E aí, vai saber criar o ambiente favorável ou vai ficar no desfavorável? O anúncio vai parar em você, morrer em você, porque você não tem mais força para caminhar, falar de Deus, dar passos. Às vezes isso é muito comum na vida religiosa. Nós padres, mudou de paróquia, estava já acostumado na paróquia já há 15 anos, 25 anos numa mesma paróquia. O bispo resolveu tentar mudar, nossa, fazer motim ali com o povo da paróquia, para que não tire, para que fique ali mesmo, na manutenção. Não sei se é mais um ambiente onde está vindo a novidade do Evangelho, a novidade da palavra de Deus. Talvez ser transferido, mudado, seja um ambiente, uma situação desfavorável, mas pode se tornar favorável. Pensa nos novos que estão aguardando a palavra, a sua palavra, que alguns já estão tão acostumados que nem faz efeito mais no coração, porque te conhece tanto, talvez saiba que até você não tem dito com os gestos, não tem feito o anúncio com a vida, então fica difícil. Nós padres podemos viver isso. Tanto em paróquias, quanto aqui na Canção Nova também. É desfavorável no primeiro momento, mas não podemos perder a visão espiritual. O novo de Deus. Vamos aproveitar as oportunidades para o anúncio. Primeira experiência desfavorável, situação, a perseguição. Segundo, talvez a minha própria família ou a sua família. Terceira situação, as mudanças, quando precisam acontecer. As mudanças que parecem desfavoráveis. Aparentemente é uma derrota. Essa mudança que querem fazer, querem realizar na sua vida, levar para onde você não quer ir, aparentemente desfavorável, crie o ambiente. Uma quarta situação desfavorável, doença, enfermidade. É desfavorável. Mas também pode ser o lugar, diríamos, a situação propícia para o anúncio favorável da palavra de Deus. Primeiro, o que nós podemos aproveitar numa situação de enfermidade? Talvez alguns aqui dentro, aqui mesmo no santuário agora, estejam passando por essa experiência, mas eu me uno agora a alguns que nos acompanham em casa, que nos escutam pela rádio, Canção Nova, está vendo pela internet, aí no YouTube, ou em algum aplicativo nosso que você baixou. Talvez você viva uma situação de enfermidade, agora você talvez esteja padecendo por conta desta enfermidade. É uma situação desfavorável. Não é um lugar propício, parece, para pensar em Deus, para falar de Deus. O que tem de favorável na enfermidade? O que tem de favorável nessa doença que você está vivendo? Surgiu há pouco tempo, descobriu, deu desespero em você, em toda a família, desestruturou todo mundo, mudou tudo, aquela experiência da mudança. Aquele terceiro elemento desfavorável, doença. O que tem de favorável? Primeiro ponto favorável nessa experiência desfavorável da doença. Primeiro ponto favorável, a mudança interior. Então você evangeliza você mesmo. Tudo aquilo que você achava cai por terra, diríamos. Desestrutura. E ali tudo aquilo que estava de pé, todo o castelo construído desaba. E o que permanece? Permanece a sua experiência com Deus. Mudança interior, evangelização interior. Primeiro elemento favorável da experiência da enfermidade.
E o segundo elemento dentro da enfermidade, testemunho para os que estão em volta. Então você se evangeliza e se vive bem esse processo de evangelização de si mesmo, evangeliza as pessoas que estão em volta, evangeliza as pessoas da família, evangeliza as pessoas no hospital. Talvez o hospital com todas as condições, ou talvez o hospital com nenhuma condição. Tem que esperar na fila para cirurgia, tem que esperar numa fila para tudo. E é uma situação desfavorável, terrível. Mas aí você pode fazer a experiência de Deus e com o seu testemunho levar outros à experiência de Deus também. Por quê? Qual a frase que te moveria nessa experiência da doença? Meu amor a Jesus Cristo é e deve ser maior que tudo. Meu amor a Jesus Cristo é e deve ser maior que a doença. Meu amor a Jesus Cristo é e deve ser maior que o câncer. É e deve ser maior que um linfoma que apareceu, um sarcoma, esses diversos nomes, talvez na mama, próstata. Meu amor a Jesus Cristo é muito maior que isso. Pessoas que descobriram doenças incuráveis, vírus gravíssimos. Talvez você tenha adquirido por conta de uma vida de pecado. E ainda assim o Senhor não te condena agora, mas te convida à mudança de vida. Que ainda é tempo de viver com Ele, de fazer a experiência do amor dEle em sua vida. Está vendo como desestruturou tudo? O castelinho estava pronto, de bons relacionamentos aparentes, bons amigos. E agora que você faz essa experiência, quem ficou? O que realmente importa? Realmente importa a sua experiência de intimidade, que deveria ter existido, não existiu ainda, mas não é o fim. Pode começar a partir de agora. A experiência da doença, a experiência da enfermidade. Meu amor a Jesus Cristo é e deve ser maior que tudo. Maior até mesmo que o meu desejo de ficar bom logo. E quando você fica doente, logo você quer ficar são. Você pega uma gripe, toma, se entope de remédio para ficar clean. Logo, logo. Mas o meu amor a Jesus deve ser maior que esse desejo de ficar bom. Meu amor a Jesus deve ser maior que esse meu desejo, que o desejo que você tem de ficar curado. O amor a Jesus. O amor a Jesus é a chave de leitura para a intimidade com Deus, para que você viva a intimidade com Ele, que Ele nos ensine. Na verdade, nossa oração deve ser diferente, que eu aprenda, que eu acolha. Amar a Ti, Senhor, sobre todas as coisas, é a chave para a intimidade com Deus. Assim eu quero viver, assim eu quero dar passos. Quero ter este amor maior, que esse desejo que eu tenho na doença de ser curado. Dando sequência a esse texto, a essa experiência, Filipe cria a oportunidade para falar de Jesus ali para aquele etíope, para aquele eunuco. O versículo 35. Então, Filipe começou a falar e partindo da passagem que ele estava lendo, que era do profeta Isaías, a passagem da Escritura, Filipe anunciou Jesus ao eunuco, a partir da palavra que ele estava lendo, mas não tinha compreensão. Filipe anunciou a novidade que tinha mudado a vida dele em primeiro lugar, a novidade que tinha mudado a vida
de Filipe e que agora mudaria a vida do eunuco para sempre. Filipe sabia disso, por isso ele criou aquele ambiente, por isso ele se aproveitou daquela situação para criar um momento. E agora ele entra neste momento do anúncio, de falar da novidade, de falar de Jesus. Não perder nenhuma oportunidade para fazer isso. E ele começou. Gastou tempo explicando as Escrituras, gastou tempo fazendo com que aquele eunuco percebesse naquela Escritura do Antigo Testamento, percebesse Jesus. Porque essa foi a pergunta do etíope: de quem ele está falando aqui? Quando ele luta, de quem? Quem é essa pessoa? É Jesus. E Filipe anuncia. Filipe aqui também, ele representa a igreja que nos leva à experiência de Deus, que nos explica as Escrituras, que nos ajuda a encontrar Jesus nas Escrituras, nos dá a chave de interpretação da palavra, Antigo e Novo Testamento, o magistério. Agora, nesse momento aqui também, de alguma forma não, eu represento a igreja aqui agora para você. Estou tentando dar uma interpretação do que nós ouvimos nas leituras de hoje, tentando imitar Filipe, que perguntou: tu compreendes o que está lendo? Tu compreendeu o que ouviu ali na primeira leitura? Compreendeu o que foi proclamado no Evangelho, que nós nem chegamos ainda? Compreendeu? Filipe pergunta, e o eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Versículos 30 e 31. Diante da pergunta de Filipe, o eunuco revela a sede de todos nós, a sede que eu, como padre, tenho, a sede que você tem, que os padres também, a sede. Que sede? A sede de compreender as Escrituras, na verdade, era a sede de ser encontrado por Jesus, que eu já falei já no início dessa homilia. É sede de ser encontrado, é sede de verdade, é sede de fazer a experiência da verdade. E você pode fazer a experiência de ser encontrado por Jesus agora, se você abre o seu coração como o etíope, como o eunuco abriu. Quando ele disse que não tem quem explique, na verdade, ele estava gritando: me explique então, de quem esse texto está falando? De quem? E o Senhor olha e te encontra, e te envolve, e te chama, te convida ao anúncio da palavra. Mas para isso, antes, a experiência da conversão. A experiência de deixar o que precisa, deixar para escolher o único essencial. E após esse diálogo, não tem quem me explica, Filipe fez a pergunta, versículos 38 e 39, o eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Olha que interessante. Após batizar o etíope, ele conseguiu o que ele queria, conquistou para Deus, batiza e ele é arrebatado. Ser arrebatado é ser tirado com força de um lugar para o outro. Foi tirado com força da presença dele, da presença daquele a quem ele tinha conseguido evangelizar. O que isso significa? Significa o seguinte:
que algumas pessoas em nossa vida, assim como Felipe na vida do etíope, têm essa função específica por um tempo apenas, nem que seja apenas para nos iniciar na vida cristã. Talvez você já veio aqui na Canção Nova, uma vez fez uma experiência com alguém que rezou por você, mas você nunca mais viu a pessoa, ela foi arrebatada, sumiu da tua presença, nunca mais viu. Função específica, Felipe, iniciar o eunuco na vida cristã, cumpriu bem a missão, cumpriu bem o papel. Aparece, desaparece e você nunca mais vê. Mas para que isso? Por que isso? Felipe, o que ele fez? Felipe conquista, Felipe evangeliza, Felipe batiza para Cristo. Felipe batiza para Cristo, não para si mesmo. Então aqui está a novidade. Ele não retém. Ganhar para Cristo, não para benefícios próprios. Não se trata de evangelizar a pessoa e se beneficiar da vida dela, ficar atrás, tudo. Como um carrapato, grudar na pessoa, cria uma relação de dependência. É conquistar para Cristo, não é conquistar para si mesmo. O meu anúncio é uma conquista para Cristo. Anuncio, aquele que anuncia a palavra deve desaparecer para que somente ela permaneça, somente a palavra. Aquele que anuncia Jesus deve desaparecer para que apenas Jesus permaneça. Por isso que Felipe desapareceu. Compreenderam por que ele sumiu? Mas assim, como assim? Ele anunciou, evangelizou, batizou, depois ele desaparece. Para que ele desaparece? Desaparece para continuar a missão, para não parar naquele que ele havia conquistado. Porque aquele que ele conquistou, conquistará outros. O etíope, ao ser conquistado, passará a conquistar. Você pode conquistar com o seu exemplo, você pode conquistar com a sua vida. Elementos dessa primeira leitura de hoje, que pode nos ajudar nesta oração. Primeiro elemento, vamos inclinar por um instante nossa cabeça, permitindo que o Espírito faça produzir frutos em nós. A experiência dessa primeira leitura, Felipe que quer conquistar. Primeiro ponto que nos ajuda na oração deste momento, mas na vida. Experiência da primeira leitura. Atenção ao ambiente que nos envolve para encontrar nele o favorável. Primeiro ponto, das situações desfavoráveis de nossa vida, encontrar o favorável para o anúncio da palavra. Segundo ponto, que nos ajuda a refletir, a rezar, aproveitar todas as oportunidades, inclusive as desfavoráveis, sejam perseguições, mudanças, enfermidades, a experiência da doença, como nós falamos. Um terceiro elemento, gastar tempo com as pessoas confiadas a nós. Felipe gastou tempo. E um quarto ponto, não reter as pessoas para nós. Ensina-nos, Senhor, a sermos Felipe no mundo. Ensina-nos a aproveitar tudo para vivermos o anúncio da única novidade que pode nos salvar. Jesus. Põe a mão no seu coração e canta novamente, vamos cantar novamente o refrão do Salmo. Cante esse refrão do Salmo na perspectiva de tudo que você ouviu, de tudo que você aprendeu desta atitude de Felipe. E após cantar o Salmo, a gente volta para brevemente refletirmos
sobre o Evangelho. Cantemos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Solte sua voz, cante. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Dê tudo de você agora, cante. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai, aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Devemos aclamar naquela alegria de quem foi conquistado para Jesus, foi conquistado para Deus. É a experiência que o salmista nos leva a viver. E assim passamos ao Evangelho desta quinta-feira de adoração, Evangelho segundo São João. Quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Versículos 47 e 48. Jesus, esse que Filipe na primeira leitura tinha o anseio de anunciar bravamente, é anunciado aqui por João como o pão da vida. Jesus é o pão da vida, desce do céu e dá vida ao mundo. Por que pão da vida? Poderíamos fazer essa pergunta. Qual a função do pão? Pensemos aqui, no contexto do Evangelho, no ambiente em que Jesus estava. Qual era a função do pão? Primeiro, alimentar, natural. Hoje também, continua, não mudou essa função. Função, alimentar. E se alimenta, mantém a vida. Alimentar, manter a vida, porque é o pão da vida. Só que essa vida aqui não é a vida apenas para este mundo, não. Manter a vida eterna. A vida com Deus. A vida de intimidade com Deus. Você se alimenta, agora aqui na Eucaristia, daquele que te faz íntimo. Alimentar, manter a vida, tenha em mente vida eterna, mas o pão também tinha, no contexto do Evangelho, a função de gerar comunhão. As pessoas se reuniam, se alimentavam de um mesmo pão. Nessa mentalidade, quem é meu próximo? Poderíamos perguntar. Meu próximo é aquele que come o pão comigo. Come o pão conosco. É um cum, do latim cum panis. O que come o pão comigo é aquele que me acompanha. Acompanha, pão, acompanha. É aquele que está junto, é aquele que eu posso confiar. Aquele que come o pão comigo é aquele que me faz companhia quando eu preciso. É alguém que está junto, que você chega para a pessoa e pode dizer: estamos juntos, estamos juntos. É aquele que come o pão com você. Está junto, estamos juntos. É alguém que você confia. É alguém que você pode confiar. É alguém íntimo. Aí entra a palavra intimidade. Do dia de hoje, para aqueles que participaram, para aqueles que em casa ouviram todas as palestras. O Pai envia o Filho para ser alimento, para gerar vida e comunhão. Mas nós temos
negado esse dom do céu oferecido a nós. Temos negado essa companhia, Panis, esse companheiro na caminhada, essa presença que nos purifica, essa presença que nos salva. Nós temos negado intimidade. Quem não sabe se alimentar de Deus, quem não sabe se alimentar do pão eucarístico, quem não sabe se alimentar do amor dado em sacrifício, que será dado em sacrifício presentificado neste altar, quem não sabe, certamente também não saberá amar. Porque este sacrifício é o amor que nos transforma, é o amor que nos dá vida. Não saberá ser íntimo, não saberá ser íntimo nem de Deus, nem de ninguém. De Jesus, o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Dou a mim mesmo para que você tenha vida. Dou a mim mesmo para que você tenha intimidade. Convido você a ficar em pé nessa quinta-feira com disposição, à disposição de quem quer ser íntimo, à disposição de quem quer ser transformado, à disposição de quem quer ser conquistado para Deus. Convido você a repetir comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ao final desta homilia, eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração para a conquista. para a conquista. Sendo conquistado, Eu quero conquistar para vós. para vós. Eu quero conquistar, Senhor. Eu quero conquistar, Senhor. Mas antes de conquistar, Mas antes de conquistar, eu preciso ser conquistado. eu preciso ser conquistado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser alimentado. Eu preciso ser alimentado. Alimentado da tua presença, Alimentado da tua presença. alimentado por tua vida, Alimentado por tua vida. alimentado por tua palavra. Alimentado por tua palavra. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Alimenta-me, Senhor. Alimenta-me, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.